O homem mais sábio que perdeu sua sabedoria. Na história do povo de Israel, poucos personagens foram tão extraordinários quanto Salomão, filho do rei Davi com Batseba. Como está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15, Deus apareceu a Salomão em sonho e ofereceu conceder qualquer pedido que ele fizesse. Em vez de solicitar riquezas, longa vida ou a morte de seus inimigos, o jovem rei pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Esta escolha agradou tanto ao Senhor que ele não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria sem igual, mas também o abençoou com riquezas e glória incomparáveis. A fama de Salomão se espalhou por todas as nações. Como registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Sua sabedoria abrangia desde o conhecimento sobre plantas e animais até as mais complexas questões da vida humana. Governantes de terras distantes viajavam até Jerusalém apenas para ouvir suas palavras de sabedoria. O auge de seu reinado foi marcado pela construção do magnífico Templo do Senhor em Jerusalém. Durante 7 anos, artesãos e trabalhadores dedicaram seus esforços para erguer uma casa para Deus que superava em beleza e grandeza qualquer outra construção da época. O ouro cobria as paredes internas, e os mais finos materiais foram utilizados em sua construção. Como descrito no primeiro livro de Reis, capítulos 6 e 7, o templo era uma obra-prima arquitetônica que refletia a glória e a majestade do Deus de Israel. Queridos ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que deixem nos comentários: qual foi a maior conquista de Salomão em sua opinião? A construção do templo, sua incomparável sabedoria, ou suas riquezas? Sua resposta nos ajudará a refletir ainda mais sobre esta história fascinante. A rainha de Sabá, ao ouvir sobre a fama de Salomão, viajou uma longa distância para testar sua sabedoria com perguntas difíceis. Como narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13, ela ficou tão impressionada com a sabedoria do rei e a prosperidade de seu reino que declarou que nem metade da grandeza de Salomão lhe havia sido contada. No entanto, apesar de toda sua sabedoria e bênçãos divinas, Salomão começou a se desviar do caminho do Senhor. O primeiro livro de Reis, capítulo 11, revela como o coração do rei foi seduzido por suas numerosas esposas estrangeiras. Ele tinha 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas. Muitas dessas mulheres eram de nações com as quais Deus havia expressamente proibido os israelitas de se casarem, pois elas adoravam outros deuses. Gradualmente, essas esposas estrangeiras influenciaram Salomão a adorar seus deuses pagãos. Ele construiu altares para Astarote, deusa dos Sidônios, e para Moloque, abominável deus dos Amonitas. O homem que havia construído o templo para o Deus verdadeiro agora estava erguendo santuários para ídolos. Como está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4, quando Salomão envelheceu, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era mais inteiramente dedicado ao Senhor. A queda de Salomão serve como um poderoso alerta sobre os perigos de comprometer nossa fé e permitir que influências mundanas nos afastem de Deus. Mesmo o homem mais sábio que já viveu não estava imune à tentação e ao pecado quando começou a fazer concessões em sua devoção ao Senhor. O declínio espiritual de Salomão teve consequências devastadoras. Deus declarou que, por causa de sua infidelidade, o reino seria dividido após sua morte. 10 tribos seriam tiradas de seu filho e entregues a outro. Apenas uma tribo permaneceria com a linhagem de Davi, por amor ao pacto que Deus havia feito com ele. Durante seus últimos anos, Salomão enfrentou adversários que Deus levantou contra ele. Hadade, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada, tornarão-se inimigos de Israel. Além disso, Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, recebeu a profecia de que governaria sobre 10 tribos de Israel após a morte do rei. A história de Salomão nos ensina que nenhuma quantidade de sabedoria, riqueza ou poder pode substituir a obediência e a fidelidade a Deus. Como ele mesmo escreveu no livro de Eclesiastes, após experimentar todos os prazeres e realizações que a vida podia oferecer, sua conclusão foi que tudo é vaidade, exceto temer a Deus e guardar seus mandamentos.
Amados irmãos e irmãs que acompanharam esta narrativa até aqui, que possamos refletir profundamente sobre esta história. O que podemos aprender com a queda de Salomão? Como podemos proteger nosso coração das influências que podem nos afastar de Deus? Que o Senhor nos dê sabedoria para permanecermos fiéis em nosso caminho com Ele. Agradeço sua atenção a esta história tão significativa. Se ela tocou seu coração e trouxe reflexões importantes para sua vida, por favor, compartilhe com outros que também possam ser abençoados por ela. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias bíblicas. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês.